Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs aqui presentes no nosso santuário, também os nossos irmãos e irmãs participando e celebrando conosco pelas mídias sociais de nossa paróquia. Que alegria podermos celebrar mais uma vez nossa mãe e padroeira, rainha do Brasil, a Senhora Aparecida. E termos mais uma vez a oportunidade de estar na escola de Maria. E como sempre, com Maria nós podemos aprender o melhor jeito de seguir a Jesus Cristo. O Papa São João 23 dizia que para se chegar a Cristo precisamos passar por Maria. Quero ser todo de Maria para ser totalmente de Jesus. Esse deve ser o nosso grande desejo. Sermos todos de Maria para sermos inteiramente, totalmente de Jesus. E com ela hoje nós podemos aprender 3 lições para a nossa vida. Hoje não 3 palavras, mas sim 3 expressões iluminadas pelas leituras de hoje e também pela história de Nossa Senhora Aparecida. Conhecer Jesus, preencher-se de esperança, cuidar da vida. Conhecer Jesus, preencher-se de esperança, cuidar da vida. Vamos repetir comigo? Conhecer Jesus, preencher-se de esperança, cuidar da vida. Conhecer Jesus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Nossa Senhora. E ela nos inspira e nos ajuda neste caminho para conhecermos Jesus melhor e mais de perto. Jesus é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. É Ele o Senhor da nossa vida, da nossa história. É Ele que preenche a nossa existência de sentido e de sabor. E nós conhecemos Jesus quando nós nos debruçamos sobre Sua palavra, quando nós participamos das celebrações, quando nós vivemos a nossa vida de oração, quando nós o recebemos na Eucaristia. E assim, ao longo da nossa vida, nós vamos conhecendo Jesus Cristo, sempre na companhia de Maria. E é muito interessante, providencial, que este evangelho escolhido para ser o evangelho desta solenidade, tirado lá do evangelho de João, nos apresenta um dos 7 sinais que Jesus realiza e João descreve no seu evangelho. Aqui vamos abrir um parêntese. João narra no seu evangelho 7 sinais. Para João, os sinais são diferentes dos milagres. Sinal é a maneira através da qual Deus se comunica conosco e mostra o seu amor para nós. E Ele vai deixando a sua marca através desses rastros, através das coisas simples do cotidiano. E João descreve 7 sinais da ação salvadora de Jesus. Fecha parêntese. E hoje nós vimos o primeiro destes sinais, que acontece numa festa de casamento. E aqui, queridos irmãos e irmãs, o mais importante não é a água que é transformada em vinho. O mais importante não é a abundância de vinho depois que Jesus transforma a água em vinho. O mais importante é, primeiro, nós não sabemos de quem era aquele casamento. Não sabemos o nome do noivo, não sabemos o nome da noiva. Nós sabemos apenas que esse casamento aconteceu em Caná da Galileia. E nesse casamento, um detalhe não passa despercebido. Jesus e a mãe de Jesus estavam presentes. E quando Jesus e sua mãe estão presentes, nós podemos acreditar que algo vai acontecer. Segunda coisa, Jesus é o vinho novo. É Ele esse vinho verdadeiro, esse vinho que dá sabor à nossa vida. É o vinho melhor,
guardado até agora. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós podemos experimentar o vinho novo da sua presença. Segunda lição: preencher-se de esperança. Vivemos num tempo marcado por sinais de desesperança. Quando a gente liga a televisão, quando a gente entra na internet, a gente vai lendo as notícias, vendo as notícias, a gente fica triste, fica decepcionado com tanta coisa, guerras, violência, fome, miséria, tantas coisas ruins que acontecem aqui e acolá. Mas Nossa Senhora é esta mulher que é para nós sinal de esperança. É ela, a mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés, que vence o dragão. O dragão simboliza o mal, simboliza aquele que pode roubar do nosso coração a esperança, aquele que pode nos fazer acreditar que a nossa vida é vazia e sem sentido algum. Mas, quando estamos na companhia de Maria, ela nos ajuda a derrotar o mal e este dragão. Nossa vida muitas vezes é vazia, vazia como aquelas 6 talhas das bodas de Caná. Outro detalhe interessante: havia ali 6 talhas de pedra vazias. Teologicamente, essas 6 talhas de pedra são de pedra porque representam a antiga lei. A antiga lei está incompleta, porque Jesus é a plenitude da lei. Mas nós podemos interpretar também que essas 6 talhas de pedra vazias representam o nosso coração, representam a nossa vida, muitas vezes vazia de significado e de sentido. E ao nos encontrarmos com Maria, se quisermos preencher de esperança o nosso coração, as talhas de pedra do nosso coração, nós precisamos escutar a voz da Mãe da Esperança. E o que Maria diz? Fazei tudo o que Ele disser. Maria, então, nos convida a ouvirmos a voz de Jesus. E qual é a primeira coisa que Jesus fala aos serviçais? Enchei as talhas de água. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de enchermos as talhas de água. É tempo de encher a nossa vida de esperança. É tempo de experimentar este vinho melhor que Jesus nos oferece a cada dia. Que nós tenhamos essa coragem de permitir que Ele nos preencha de sabor e de sentido. Que Ele complete em nós aquilo que é vazio, que é imperfeito, que é incompleto. Preencher-se de esperança. E a terceira atitude, cuidar da vida. Aqui nós não podemos confundir esse cuidar da vida com aquele cuidar que muitas vezes nós corremos o risco de cometer. Cuidar da vida no sentido de ficar vigiando o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, para depois a gente fazer uma fofoca. Não é esse o cuidado da vida que a gente deve ter, não. Cuidar da vida é lembrar que a vida é importante porque ela é dom sagrado, ela é presente de Deus, presente precioso que Deus nos dá. Por isso que nós temos que cuidar da vida. Primeiramente, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa alma, da nossa saúde espiritual, porque nós somos esse complexo, corpo, alma e mente. Precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar das pessoas que estão ao redor de nós. A rainha Esther, diante do rei, pede por sua vida e pela vida dos seus: concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. É isso também que Maria faz constantemente, ela cuida de nós.
e nos ensina a cuidarmos uns dos outros. A nossa missão de discípulos e discípulos de Jesus é proteger a vida, cuidar da vida, lembrar que a vida é sagrada, defendê-la desde a sua concepção até o seu natural declínio, proteger a vida, proteger as nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos idosos, da nossa família, cuidar da nossa comunidade. Essa é a nossa missão, servir como Jesus e como Maria. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem muito significativa que me fez rezar bastante no dia de hoje, pensando agora em Nossa Senhora Aparecida. Era uma pergunta interessante. Se a gente recebesse um milagre quebrado, nós acreditaríamos nesse milagre, por ele estar quebrado? Foi isso que aconteceu lá em Aparecida, um milagre quebrado. Os pescadores, naquela manhã no Rio Paraíba do Sul, naquele distante 1717, encontraram uma imagem quebrada. Primeiro o corpo, depois a cabeça. Mas daquele milagre quebrado surge essa devoção tão bonita que une o nosso país de norte a sul. Nossa Senhora nos ensina a juntar aquilo que em nós está quebrado. Há poucos dias, lá em Aparecida, nós tivemos, junto com meus pais, meus tios, a gente teve a oportunidade de fazer um passeio lá dentro do santuário turístico, guiado, compreendendo cada detalhe do que tem lá no Santuário Nacional, da parte artística. E tem algumas coisas que nunca eu tinha prestado atenção e que me chamaram muita atenção quando eu escutei. E tem um detalhe muito interessante, que alguns anos atrás a imagem sofreu um atentado. E ela foi quebrada em mais de 200 pedacinhos. E aí eles queriam levar a imagem para o Vaticano, para que ela fosse restaurada lá na Itália. Porém o Vaticano disse, não, aí no Brasil tem alguém que pode fazer esse restauro. É a melhor profissional não só do Brasil, mas do mundo, nessa área. Ela se chama Maria Helena Chartuni e ainda está viva. E ela recebeu então essa tarefa, que no primeiro momento ela recusou, por dois motivos. Primeiro, porque ela professa uma outra fé, ela é judaica. Então, por não acreditar em Nossa Senhora, no primeiro momento ela recusou essa tarefa. Mas de tanto insistirem com ela, ela resolveu aceitar. E aí ela diz que enquanto ela restaurava a imagem, Nossa Senhora restaurou o seu coração. E a gente pode encontrar muitos vídeos no YouTube em que ela conta esse relato. E tem um livro também que ela descreve isso. E aí esse processo, que inicialmente deveria durar 4 meses, aconteceu em 33 dias. Então Nossa Senhora nos ajuda a restaurar aquilo que em nós precisa ser restaurado. Talvez hoje possa ser esse o pedido que nós possamos fazer a Nossa Senhora Aparecida, que ela nos ajude a conhecer Jesus, que ela nos ajude a preencher de esperança o nosso coração, que ela nos ajude a cuidar da vida, da nossa vida e da vida das pessoas que estão ao redor de nós. Para terminar, vamos dirigir a Nossa Senhora através dessa canção, que é uma prece que fazemos a Maria de todo o coração. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores,
junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Amém. Juntos professemos